Pulso Empreendedor agora tem Malek Doubles e o Quase Papai Vinícius Chaves com oferecimento de Bimind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malek, bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan, tudo certo? Tá quase mesmo, tá chegando. Qualquer hora eu saio correndo ao vivo aí. A qualquer momento, Vinícius pode sair daqui e lá ganha neném. E eu saio, eu deixo vocês. Claro. É justo, pô. Tem que aproveitar esse momento. É verdade. Isso aí, fala galera, começa agora sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7, todas as segundas-feiras das 8 às 9 da manhã, mas você também pode acompanhar a gente pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no @Pulso Empreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. Como sempre, a gente tem um programa especial preparado com carinho para você que está nos ouvindo. Com certeza, a gente começa a semana então com os nossos destaques do Pulso, onde um deles é: dormir no trabalho seria uma solução para a produtividade? Será? Tem gente que tá dormindo ainda, segunda, cedinho. A gente vai comentar sobre isso melhor daqui a pouquinho, né? O Brasil também lidera o mercado de influencers, que por sua vez conquistam o varejo de moda, né? Os influencers conquistam esse mercado aí também. Temos com certeza, né, as nossas dicas aí de gestão, finanças, tecnologia e investimento, e o nosso bate-papo de hoje aí, né, Malek? Que você trouxe para nós uma convidada, mas na verdade é de casa já, né? A Rose já participou conosco aqui várias vezes já do Pulso, lives conosco durante a pandemia, a gente fez algumas participações também. Então, apresenta para nós o conteúdo, Malek. A nossa convidada de hoje é de casa, né? Como o Vini falou, tem várias participações, vários programas aí, mas a gente preparou um programa hoje pensando muito numa sequência, numa lógica que a gente vem tratado, né, Vini? Verdade. A gente falou no programa anterior sobre negociação, né? Sobre como as pessoas estão negociando a todo momento no trabalho, na família, nas suas relações pessoais, né? E sempre buscando seus objetivos, né? Então elas estão negociando ali com os amigos, seja uma viagem, seja um objetivo no trabalho, mas cada um tem um jeito de se comunicar, de pensar, de executar as tarefas, as suas atividades diárias, e nem sempre as pessoas percebem que cada indivíduo tem um perfil comportamental, né? E para falar sobre o assunto, a gente recebe então hoje aqui a Rosimari Marafigo. Ela é psicóloga, especialista em avaliação psicológica e atua na área clínica e empresarial. Também é consultora na Fundação Dom Cabral e analista comportamental. Bom dia, bem-vinda ao Pulso, Rosi, tudo bem? Bom dia, Malek, Vinícius, Luan, bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Opa. É sempre bom ter você conosco aqui também, Rosi. Mas fala pra gente, Rose, como que você se interessou pelo tema de perfis comportamentais, né? E como você tem trabalhado, né, a psicologia nas empresas e, enfim, nas instituições que o Malek comentou na tua apresentação ali. Então, eu acredito que venha muito da minha formação também, né? Esse interesse por entender um pouco melhor a diferença dos perfis comportamentais, mas um pouco antes da formação, acredito que tem um pouco a ver com o próprio perfil, né? Então eu sou um perfil aí, vou falar um pouquinho mais pra frente, mas um perfil mais de influência, então ele é direcionado para pessoas, e talvez, né, ou com certeza isso tenha interferido, né, influenciado na forma, né, na escolha da própria carreira, enfim, e aí ao longo de 11 anos de trabalho aí eu venho percebendo, né, por que as pessoas reagem de forma diferente, por que elas interpretam às vezes a mesma situação de uma forma diferente, né? E como que se dá todo esse jogo aí, né? Essas interações, vocês comentaram isso no programa passado, né? De negociações, inclusive parabéns pelo programa, eu escutei, Obrigado, nossa, excelente. Disso não fera também, né? E ele trouxe muitas coisas que eu acho que vão ao encontro do que a gente vai falar aqui hoje, né? Sempre estamos interagindo com pessoas, então é sobre isso o tema de hoje. Bacana. E como que você tem atuado, Rose, assim, a questão mesmo da tua profissão, né? Aonde que você está presente hoje, como que você também tem ajudado as empresas? Legal. Então, eu atuo na clínica, né? Então, eu sou psicóloga clínica e também quando eu falo psicóloga empresarial é que eu faço atuações também nas empresas. Então, toda a parte organizacional, desde recrutamento e seleção, avaliação, algumas demandas mais personalizadas também. Então, treinamentos, palestras, equipe, enfim, é vasto as atividades aí, né? Você citou também tua proximidade com a Fundação Dom Cabral, né? Como consultora ali, que é uma grande escola de negócios, né? Sim, a Fundação Dom Cabral, ela é considerada aí a melhor escola de negócios do mundo, né? Então,
gente atua aí na gestão de empresas, em toda essa parte corporativa. 99% dos nossos clientes aí são empresas familiares, então a gente lida bastante com essa parte de gestão de conflitos, sucessão. E aí, recentemente eu fiz essa formação, né, em analista comportamental agora, para apoiar também, porque foi uma demanda que a gente percebeu dentro das empresas, né? Então, lideranças, enfim, querendo se conhecer e também querendo conhecer as próprias equipes, né? Bacana, não, vai ser bem legal esse bate-papo de hoje, acho que é algo bem importante. Eu né, já tô gente... me carregando de perguntas aqui pra Rose, porque de fato o que eu percebo é que quando a gente fala de psicologia dentro do trabalho, as empresas querendo trazer isso para os seus colaboradores, né? Eu fico pensando por que ainda a gente e aí talvez possa ser uma crença minha, mas vejo que as pessoas ainda resistem e não têm essa mesma consciência para sua vida pessoal e ter esse apoio, esse acompanhamento, sabe? Então, enfim, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso, sobre esse autoconhecimento, essa questão das pessoas, mas antes a gente tem um destaque do Pulso, razão, né, Malek? Vini, mas eu acho que é bem por aí mesmo, as pessoas estão percebendo isso e as empresas estão percebendo, porque elas estão notando, por exemplo, ansiedade nas pessoas, depressão, né? As pessoas também não querendo trabalhar, né? Tem vaga e não tem gente interessada, então né, a sociedade está percebendo de alguma forma, e o destaque de hoje vem também ao encontro desse tema, né? Dormir no trabalho, seria essa a solução para produtividade? Então olha só, né? A falta de sono custa às empresas americanas aí, norte-americanas, vamos falar, né? Estadunidenses aí, 63 bilhões de dólares em perda de produtividade, de acordo com um estudo realizado por uma universidade. Pensando nisso, as empresas japonesas, Itoki e Koyuju Gohan, que eu fui pesquisar, são empresas de mobiliário, são empresas que trabalham assim com desenvolvimento de móveis, né, para mesas, para escritórios e outros móveis corporativos, assim, né? Elas se uniram para lançar aí caixas de soneca verticais. A ideia é fornecer aos funcionários uma espécie de uma cápsula de cochilo ou para um intervalo prolongado, pensando em melhorar a produtividade ou neutralizar o comportamento impulsivo, aumentar também a tolerância à frustração. Isso está baseado num estudo da Universidade de Michigan, onde os pesquisadores examinaram como que um breve cochilo pode afetar o controle emocional. Eles analisaram 40 adultos com idades entre 18 e 50 anos e todos os participantes completaram tarefas em computadores, responderam perguntas sobre humor, impulsividade, sobre sono, né? E aí com isso eles chegaram nessa conclusão. E é cada vez mais comum a gente perceber as empresas, como eu disse antes, preocupadas com a saúde dos funcionários. Mas daí eu pergunto, será que funcionaria no Brasil essa história do cochilinho no trabalho? É complicado, né? Eu não sei se funcionaria, vai depender muito de vários fatores, um deles é a cultura da empresa, né? Como ela recruta seus colaboradores, como ela treina, como ela deixa claro para todo mundo o papel de cada um, as atribuições, e aí os momentos em que vai ser apropriado fazer isso também, porque se de um lado a gente tem talvez colaboradores que possam se aproveitar disso, de outro a gente vai ter lá empresas que colocam só pra bonito, né? Então, tipo assim, de fato as pessoas talvez não se sintam confortáveis para usar aquele espaço, e aí é muito mais para quando tem uma visita de fora lá, o pessoal dizer, nossa, que legal, tem as caminhas aqui, mas nunca ninguém usa aquilo lá, né? É verdade, então, tem que analisar, como tu falou, a cultura, né? Exatamente. Qual que é aquele ambiente, o tipo de perfil das pessoas que atuam naquele segmento, né? Porque tem empresa que não dá, né? Muita gente vai dizer assim, vai dormir em casa, então. Só que é engraçado, né, Rosa? As pessoas não têm dormido à noite e têm tido sono durante o dia. Isso mostra um pouco o que a gente está vivendo, né? Sobre comportamento e tem essa questão também que a pesquisa fala de impulsividade, comportamento. Como que tu enxerga essa notícia de hoje? Então, eu fiquei pensando aqui, que eu acho que depende um pouco também da maturidade da empresa, né? Enquanto vocês falavam, eu pensei isso, né? Em qual nível que essa empresa está para colocar um tipo de atividade inovadora dessa. Mas falando do sono, as pessoas estão com bastante dificuldade, sabe, Malek? Eu tenho atendido bastante pessoas com esse problema, então assim, já um reflexo também da própria pandemia ali, as pessoas acabaram trocando um pouquinho o dia pela noite, deu uma bagunçada na rotina, e assim, o sono, ele é base da pirâmide, né? Então, sem o sono você não consegue
fazer quase nada. Você, a tua parte cognitiva, ela fica muito comprometida e, consequentemente, a emocional também. Então, a pessoa fica irritada, fica impulsiva, não consegue memorizar, porque é através do sono da noite que nós memorizamos o que a gente aprende, por exemplo. Então, começa a dar aqueles lapsos de memória, né? Então, uma série de coisas aí que provavelmente essa empresa está pensando e que talvez tenha um resultado positivo, sim. Às vezes na sociedade deles, né, você fala em Japão, né, a gente já vê, né, que a cultura deles em termos de responsabilidade, cobrança, é muito diferente, né, autocobrança, né, então eles possivelmente, né, utilizariam desse recurso com mais bom senso. E tem um outro fator também, eu não sei, Rose, você talvez entenda melhor, né, sobre isso, que as pessoas têm diferentes ciclos de sono também, né? Tem pessoas que talvez durante o dia elas serão mais sonolentas, porque de fato são aquelas pessoas noturnas, não sei se é esse o termo, mas enfim, eu acho que também tem a realidade de cada um, né? Que interfere nesse sentido de sono, assim, né? Sim, muda. Num geral, o que a gente sempre recomenda, né? Que a pessoa tenha a faixa etária ali, mas nós adultos, né? Nós deveríamos dormir de 8 a 9 horas por noite. Por noite ou por dia, né? Pessoal que trabalha à noite também. Só que o que acontece? Durante o dia, a gente tem muito mais estímulo. Então, se você não tem um quarto preparado para isso, totalmente fechado, isolado de barulhos, por exemplo, tu vai ter uma interferência no teu sono. A qualidade não vai ser tão... Às vezes você dorme 8, mas não tem a mesma qualidade do que 6, né, à noite. E até à noite, às vezes as pessoas deixam, né, aquela TV lá com aquela bolinha vermelha, aquilo ali interfere. Barulho, ou mora numa avenida, ou qualquer coisa assim. Então, tudo acaba interferindo na qualidade do sono. Você pode até não acordar, né? Mas as fases ali do sono, você sai do sono REM, por exemplo, né? E você acorda cansado, agora, não sabe por quê. Imaginei eu na empresa lá, dona dormindo, daqui a pouco chega o chefe, ensinar o cutucador. Você tá 2 horas aí já, né? Daí tu apresenta a pesquisa, ó, é raro, mas acontece muito, né? É raro, mas acontece muito. Na escuta aí conosco, Átila Oliveira também aí, sempre participando aí, obrigado pela audiência conosco aí, e a gente vai ter dica financeira aí, né? O fato é que o empreendedor tem que estar preocupado com a saúde da sua equipe, sim. Se vai ser a questão do sono ali ou não, eu não sei, mas ele precisa estar ligado a isso, precisa estar ligado às pessoas, a lucro, faturamento, produtividade, enfim, tem que estar ligado em muita coisa. E muitas vezes a forma de aumentar esses indicadores é investindo. Você precisa investir na equipe, em treinamento, ou talvez investir em uma consultoria, reduzir custos, ou talvez um maquinário mais produtivo, ferramentas, enfim, tem que impulsionar o seu negócio. E o Sicredi é o seu parceiro certo aí para essas ideias. Além do dinheiro que você precisa investir, o crédito do Sicredi leva sempre em consideração o seu perfil, seu momento empresarial, para te ajudar a tomar crédito de uma forma mais segura e adequada para o seu negócio. Enfim, tem que olhar para o teu momento. Agronegócio, lojista, indústria, MEI, não importa o seu trabalho, procura o Sicredi, liga lá pelo telefone 4932899800 ou visita uma agência mais perto de você. E tem dica de gestão também, né, Vini? Atualmente aí na minha jornada profissional, eu considero que lidar com pessoas, né, e a gente tá falando de perfis comportamentais aqui hoje, isso pra mim é um dos maiores desafios aí do empreendedor, tá? Tem uma frase, né, do Eduardo Teva, que já esteve conosco aqui no Pulso, que ele fala que as pessoas atualmente, elas não se demitem mais das empresas, mas elas se demitem, né, dos seus líderes, né, ou dos seus chefes, né, talvez para algumas pessoas aí. Portanto, é preciso de tempo e orientações para desenvolver a habilidade de liderar na empresa. Então, ser um líder aí de excelência hoje é um dos grandes diferenciais. Obviamente que você não vai, né, se envolver nisso sozinho, você não vai conseguir se desenvolver sozinho também. Você precisa aí, né, de tempo, e principalmente sair daquele modo, né, que muitas pessoas operam, que é o modo funcionário da sua própria empresa. Então, a BeMind tem soluções empresariais terceirizadas que vão te ajudar a desenvolver também a sua liderança. Isso porque a BeMind, ela é uma assessoria completa que faz a contabilidade da sua empresa, opera suas rotinas financeiras, executa seus processos também com gestão de pessoas, recrutamento, seleção, fazendo também essa questão de gestão do RH, né, desenvolvendo os processos da sua empresa, enfim, deixando tudo bem claro. E a BeMind também oferece um sistema de gestão ERP para controlar toda essa empresa. Então, é uma assessoria completa com um time de especialistas que tem, né, um leque aí de soluções para deixar tudo rodando em alto nível, né, com excelência. Então, chama a BeMind aí e traz eles pro seu negócio. É isso aí. Conta com a BeMind aí, a gente vai fazer um rápido break, vamos antecipar um pouquinho e a gente entra no segundo bloco. A gente ganha mais um minutinho no próximo daí, né? Exatamente, a gente entra no segundo bloco só com a Rose aí pra falar de perfil comportamental. Isso aí.
Estamos de volta, bloco 2. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje falando sobre perfis comportamentais e como você pode trabalhar isso na liderança ou para melhorar a performance da sua equipe. Conosco aqui hoje a psicóloga Rosimari Marafigo, ela é especialista em avaliação psicológica e atua na área clínica e empresarial. Começando o nosso bate-papo, então, não é raro a gente ver aquela situação assim, né? Um chefe que não escuta a equipe, um colega que esquece as coisas, um cliente que nunca está satisfeito e, claro, conflitos, desafios. Falando de perfis comportamentais, Rose, por que isso acontece? Então, acho que a gente poderia começar aí pelo autoconhecimento, né? Será que essas pessoas aí, de fato, se conhecem, né? Sabem qual que é o próprio perfil? Porque é o que eu costumo dizer, antes da gente falar em análise de perfil do outro, você precisa primeiro entender a sua própria, né, suas próprias características. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Por que analisar perfil? Rose, por que fazer esse teste? Para se conhecer. Então, pensando assim numa parte mais de investigação, eu gosto de falar, né? Investigar você mesmo, quais são tuas características, tuas limitações, para daí esse tipo de coisa na rotina, no dia a dia, né? Eu lembro que o programa de negociações, ele falou muito disso, né? O que nós temos em comum, né? Em várias situações, é que estamos interagindo com pessoas, é sobre pessoas, sempre é sobre pessoas, né? Quem é que toca uma empresa, tudo que acontece são pessoas, né? E aí, quando você vai para uma análise de perfil, você começa a entender que, por exemplo, essa colaboradora aí, né, que às vezes esquece as coisas, às vezes, né, o horário ali chega atrasada, qual que é o perfil dessa pessoa? Tá, mas será que essa pessoa, ela às vezes não consegue chegar no horário, ou não consegue ser muito organizada, mas quais são as outras forças dela? Porque a gente vai falar um pouquinho de 4 tipos de perfis, né, que sai nesse teste aqui. Então, assim, muitas vezes a pessoa tem outras forças e ela tá apenas no lugar errado, digamos assim. Ela é a pessoa certa, mas ela tá na função errada. Perfeito. Né? E aí eu puxo isso pro líder, porque eu acho que quem tem que olhar isso, quem tem que entender primeiro isso de si mesmo, é o líder. Porque é ele que dá o tom pra empresa, ele é que dá o exemplo, né? Rose, falando em se conhecer, né? Esse autoconhecimento, o que eu às vezes percebo, assim, e aí é uma questão primeiro, né? Como que as pessoas podem fazer para aceitar, né? Porque também o que pode acontecer é a pessoa fazer um teste, fazer ali uma análise, uma consulta, sair lá o relatório daquela pessoa, não, mas eu não sou assim. Como que a pessoa faz? Isso, assim? Talvez negue também, né? Não. E como que faz pra pessoa aceitar isso? E aí tem uma outra pergunta que é como que ela faz para se moldar, né, aos outros perfis, para que ela consiga negociar, né, usando o programa anterior, mas que ela consiga adaptar esse seu perfil com o perfil do outro e chegar a um consenso, né, que às vezes é muito difícil, né, em virtude do próprio perfil comportamental. Sim, antes de entrar exatamente na resposta da tua pergunta, Vini, só para contextualizar um pouquinho pro pessoal que está ouvindo, então essa avaliação, né, essa análise de perfil que a gente está trazendo hoje é uma formação que eu fiz recentemente, chamada CIS Assessment. Então ela contempla aí 6 testes, né, além daquele DISC lá do pessoal da administração, né, que é das letrinhas ali, que ela acaba utilizando isso para uma forma didática, né, de explicar os 4 perfis. Ela vai avaliar mais 4 testes psicológicos, então vai vir tipo psicológico de Jung, uma série de outras informações ali que é avaliada, mais de 80 informações é avaliada, tá? E surgiu uma pesquisa em cima dessa avaliação que diz que é 99% de assertividade, então ele foi testado. É um pouco diferente de outros testes que a gente vê por aí, né? Então tem todo um processo. Rose, só interrompendo, mas explicando para o ouvinte, existem várias formas de você analisar um perfil comportamental. Exato. Existe, por exemplo, o DISC, que é uma ferramenta. Sozinho, né? Que você pode aplicar ele sozinho e é muito bom também. Como é que é? CIS Assessment? CIS Assessment. Entendi. Então ele é um conjunto também. Exatamente. Tem vários, né? Diagramas. Exato. Todos eles têm um estudo, têm uma lógica, né? Só que aí você vai ver ali a questão da pesquisa de assertividade, a parte científica, né? Que valida aquele teste. E esse aqui é um conjunto de testes, então, e ele vai contemplar inclusive a avaliação 360. O que
que é isso, Malek? Então você vai fazer a análise de perfil. O que eu vou pedir para ti? Você vai responder e você vai pedir para 2 pessoas da tua família responder sobre você, 2 pessoas do trabalho responder sobre você e 2 pessoas sociais. Então, amigos. Eu achou que ia mentir pra psicóloga. Exatamente. Então, assim, não é nem questão. Tô brincando. Às vezes a pessoa tem uma visão dela, mas o que ela passa pro mundo, que daí vem o adaptado que tu tá perguntando, então ele traz essa diferença. Então você tem 2 letras ali, são 4 letras, né? Você tem 2 letras que são as predominantes, uma sempre acima e logo um em segundo, e as outras 2 que seriam os mais fracos, assim. Descreve pra gente, assim, Rose, quais seriam, só os nomes, não precisa descrever, assim, muitas características, mas quais seriam os perfis comportamentais dentro do CIS Assessment? Quais os pilares ali, né, que são avaliados, digamos assim, né? São infinitos, valores, enfim, tem várias coisas ali que são tipo psicológico, estilo de liderança, como que você toma decisões, por exemplo, e aí entrando nas letras que o Malek perguntou, é o D, o I, o E e o C. Então o D de dominante, o I de influente, o E de estável e o C de conforme. E aí pode ter combinações entre esses perfis? Pode sim, por exemplo o meu, né? O meu eu sou o I, o E é a minha letra maior e o D vem logo em seguida. Então esse é o meu perfil natural. É o que eu faço assim tranquilamente. E aí em terceiro e quarto vem aí o E e o C, né? Que são aí, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas a característica de cada um, né? Então o I seria a pessoa mais comunicadora, influência e tal, só que sempre tem, né, os pontos fortes e vulnerabilidades. Rose, eu fico curioso por uma questão assim, porque às vezes eu escuto as pessoas falando, não, porque eu sou extrovertido, não, porque eu sou eu sou muito líder, muito comunicativo e às vezes pode acontecer de um teste desse, né, de uma avaliação, né, correta, mostrar outras características. Você considera, né, nessa tua carreira aí, que é comum que as pessoas se enganem às vezes um pouquinho de perfil, não raro aí acontecer isso? Como que você considera? Porque eu vejo que o brasileiro, ele é muito certo, assim, nossa, ele acha que super se conhece. Você já foi na psicóloga? Não. Você já fez um teste? Não. Então, com base em que ele tá avaliando aquilo, né? Eu me preocupo um pouco com isso. Sabe o que acontece? A validade em si do teste, é lógico, a gente precisa explicar isso pra pessoa, né? Então, quando a pessoa vem buscar uma avaliação dessa, a gente já pressupõe que ela quer, de fato, o resultado real daquilo ali, né? E você faz toda uma conversa inicial, explica, e a pessoa precisa ser muito sincera nas respostas, né? Então, se você começar a mentir ali, vai dar erro, né? Agora, o que acontece, Mari? Que isso começa lá na infância. Se você pegar, por exemplo, assim, um pai D, a mãe I, o filho C, pode acontecer, né? Se for falar ali das letrinhas dos perfis. Então, assim, é muito diferente um do outro e talvez esses pais não saibam lidar com o perfil do filho. E aí ele começa a reprimir, ele começa a querer moldar a pessoa. Quando você não se conhece, quando você não entende as tuas características e quando você não entende que as pessoas são diferentes de você e que têm as suas próprias forças, suas próprias fragilidades, você tende a querer moldá-las. E um perfil D, por exemplo, quando ele não tá com isso bem consciente, ele é dominante. Certo? Então ele vai querer moldar os outros de acordo com o que ele acha que é certo, né? Então, não, mas não faz assim tá errado, você tem que fazer assado. E aí a criança começa a desenvolver uma série de crenças limitantes, né? Sim. E aí ela entende, não, eu tenho que ser igual ao meu pai, eu tenho que ser igual à minha mãe, mas na verdade ela não é. E aí ela cresce acreditando que ela é aquilo, né? Então aquelas reputações, aqueles rótulos que nos dão, mas você é assim, você tem que ser assado. Mas você não foi bem em matemática, você precisa melhorar. Mas, porra, o perfil dele não gosta de matemática. O meu perfil é I, eu não gosto de matemática. Entende? Ao invés de o pai e a mãe dizer assim, não, ok, tu tem que chegar numa nota média ali, mas vamos reforçar o que você é bom. Tu tem que, né, estimular o que a pessoa é boa. Mas ela não pode desenvolver? Pode. Ela pode se adaptar ao meio, mas ela sempre vai ter as forças naturais que a gente chama. Então, por exemplo, o perfil I, que é o meu caso, tá aqui conversando com vocês, é muito tranquilo, é muito de boa, entendeu? Agora, se você pegar um perfil E, por exemplo, que é o estável, ele já vai ficar um pouco mais desconfortável. Ele não vai conseguir fazer? Não, ele vai conseguir fazer, só que com uma série de estratégias ali apoiando ele. Isso que a gente ia te perguntar, Rose, assim, ó, em relação a esses perfis, tem algum trabalho ou atividade que é inadequado para um perfil? Tipo, não adianta, ó, esse tipo de coisa, esse perfil não pode fazer, existe alguma situação assim?
Não gosto de ser determinista e dizer que a pessoa não pode fazer, até porque todos nós temos um pouco de todos, né? Mas temos os dois predominantes ali, sempre uma letra em primeiro e uma letra em segundo. Então o que acontece, Malek? Se, por exemplo, o D que é dominante com o I, né? Se você é DI, por exemplo, dominante e influente, se eu te colocar numa sala fechada, só preenchendo relatório, preenchendo planilha sozinho, você vai ficar muito infeliz, entende? Então, assim, você vai até conseguir. Tu até consegue fazer, tu desenvolve, tu aprende, a gente tem essa capacidade de aprendizado. Mas vai chegar um ponto que você vai estar frustrado, entendeu? Por quê? Porque você não está usando as tuas forças, que seria comunicação. Coloca num comercial, coloca numa liderança, coloca um D e um I para empreender, por exemplo. Eles gostam de desafios, entende? Mas então o D e o I é melhor. Não é melhor. Entende? Você pega o C, por exemplo, são excelentes em análise de dados. Analíticos, gostam de planilhas, gostam de estar ali, precisa dessas pessoas, né? Planejadores, o E também muito planejador, então não adianta também você querer vender e não ter planejamento. Sim. Então um complementa o outro, né? Ô Rose, e tem aquela questão assim, né, a gente comentou ali de talvez às vezes a pessoa não se aceitar ou de ela não querer, mas vamos pensar o seguinte, um determinado perfil que às vezes tem lá o relatório psicológico diz que essa pessoa ela é mais introvertida, gosta mais de trabalhos talvez mais concentrado e tal, mas ela tem um sonho, por exemplo, de liderar uma grande equipe, de repente até, sei lá, ser um grande político, enfim, que vai precisar, né, se comunicar e estar exposto ali. Dá para trabalhar isso e você conseguir reverter essa situação, essa característica pessoal, ou é sempre assim, aí a pessoa vai ter que criar ferramentas para ela, digamos assim, atuar, né, e enfim, dá para mudar esse relatório, digamos assim, do que a pessoa é? Então, todas as letras podem liderar. Percebe? Não tem nada a ver com quem que vai chegar na liderança ou não. Todos podem liderar, só que a forma como eles lideram é que muda. Entendi. A forma como chegam lá é que muda. Então, assim, a pessoa quer ser líder. O introvertido, ele vai ter uma forma de liderar. Mas não quer dizer que ele não consiga, inclusive, atingir muitos resultados através da forma de liderança dele. Ele quer ser um político. Ele pode ser. Só que ele vai ter que ter algumas estratégias ali, falando da política, porque é comunicação, é algo mais exposto. Exato. Então ele vai criar algumas estratégias que o apoiem. Comentava com o Malek isso. Para mim foi um desafio fazer meu planejamento financeiro. Porque é uma coisa que eu não curtia fazer, entendeu? Números, planilhas e tal, preencher, fluxo de caixa. O que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou trazer uma pessoa para me apoiar. Então hoje eu tô com um consultor que me ajuda e começou a me explicar o porquê de fazer daquilo ali. Entende? Então não é, Rose, você tem que só preencher isso daqui. Para mim não funciona, eu preciso entender o porquê que eu tô fazendo aquilo ali. Você tem um sonho que você quer realizar, você quer se organizar, você quer chegar nas tuas metas. E aí eu comecei a virar uma chave e comecei a mudar a forma que eu olhava para aquela situação. Então é perfeitamente possível fazer tudo, só que a forma que cada perfil faz que é diferente. Quando você fala assim, Rosa, eu fico imaginando, né, uma pessoa que se conhece, como ela tem um diferencial grande, né? Olha só, o Vini citou o exemplo de uma pessoa mais introvertida que decide ser líder, e você disse que ele pode ser líder, inclusive um ótimo líder. E eu fico imaginando e acrescento, né? Pode ser um ótimo líder se ele entender justamente seu perfil e aí colocar as pessoas que têm alguns perfis de comunicação, as pessoas que têm algum perfil, por exemplo, de alguma atividade específica no lugar certo. Ao mesmo tempo, uma pessoa que daqui a pouco tem um perfil mais comunicativo, de liderança mesmo, o que pelo menos sugere, né, aparentemente ser de liderança, às vezes tem comportamentos totalmente equivocados, né, pode tomar decisões muito ruins também, ou não é raro também a gente ver aquele perfil de líder que é muito agressivo ou que acha que é o dono da verdade. Então, quando você fala do autoconhecimento, realmente ele parece ser uma das chaves mais importantes quando a gente fala dessa questão de perfil. E eu fiquei imaginando, quando você disse assim, daquele perfil dominante, a pessoa que gostaria de estar, né, mais envolvida com atividades de execução, ou sei lá, mais exposta assim, né, lidando com pessoas numa sala fazendo documentos, relatórios. Você disse, ela até consegue, né? Mas ela gostaria ou ela desempenharia um papel muito mais efetivo se estivesse em outro lugar. Já pensou se a liderança coloca uma pessoa com esse potencial nessa função? Eu fico pensando quantas pessoas que são, sei lá, imagina uma liderança, coloca o cara que é comunicativo para ficar quieto, coloca o cara que é da planilha para falar.
como você pode montar errado uma equipe, né? Você não faz ideia o quanto isso é comum, Malek. Então as empresas hoje, elas estão despertando um pouco mais isso, né? E é sempre do individual pro coletivo. Por isso que eu citei, né? É sempre o líder que vai ter essa sensibilidade, dizer, não, poxa, eu preciso conhecer. Agora eu tô num cargo de liderança, eu tô, né, lidando com pessoas. Tá, mas eu me conheço, eu sei qual é o meu perfil. O que eu preciso delegar? Por exemplo, isso daqui eu não sou muito bom, eu preciso reconhecer as minhas vulnerabilidades, né? Então, ok, mas eu tenho o Malek ali na minha equipe que, cara, o cara adora planejar, entendeu? Eu tenho o Vini que adora analisar dados. Pra que eu vou ficar gastando a minha energia, sendo que o meu potencial é ir pensar em estratégia, é olhar pra frente, é visionário. O dominante, ele é visionário, ele olha pra frente, só que ele não tem esse tato de análise, né? Então, assim, ele mira lá, ele diz, cara, eu vou, entendeu? Tem que subir aquele negócio lá, eu vou. Ele tem muita energia, ele vai. E ele anima as pessoas. Só que aí vem o Malek e diz assim, mas será que não era melhor a gente analisar isso daqui? Mas ó os riscos aqui. Aí que ele vai parar e vai pensar, porque ele não pensa. Sim. Entende? Ele é trator, vai e acontece, entende? Mas uma pessoa que não se conhece, ela também pode ser um mau colaborador de uma empresa, né? Nessa análise, né? Sim, todo mundo dizendo assim, olha, é melhor você levar isso aqui para escalar aquela montanha. Olha, você vai levar 3 dias, leve mais água, né? Sim. E a pessoa, não, eu vou subir num dia, daí cai naquele caso do coach lá, né? Que levou todo mundo lá pra furada. Rose, tem muito disso também, né? Tem. E essa é a diferença, né? Quando eu venho aqui falar sobre análise de perfil, quando eu digo que tem vários testes envolvidos e também eu faço todo um processo de 3 etapas, além de conversa, mentoria com a pessoa, é sobre isso que a gente tá falando, é autoconhecimento mesmo, né? Então tem todo o conhecimento da psicologia e não é você simplesmente generalizar ou dizer, não, a tua letra é isso aqui, ponto, e você não pode mudar e segue, ou então que nem esse cara, não, todo mundo que pensar positivo vai subir a montanha e tá tudo certo. Não, né, gente, isso não existe. Então tem que ter esse olhar, essa sensibilidade, porque às vezes se a pessoa tá no lugar errado, veja, não é a pessoa errada, é a pessoa certa no lugar errado. Todos os perfis são bons, todos os perfis são lindos, têm suas forças, têm suas vulnerabilidades. Então todos são ok. Só que se você tá no lugar errado, você começa a se tornar uma pessoa tóxica. Entende? O dominante fazendo planilha. Cara, ele não tá conseguindo colocar pra fora toda a energia dele, ele vai começar a falar mal, ele vai começar a retalhar, ele vai ficar muito crítico, sabe? Uma pessoa extremamente negativa. Por quê? Porque ele não tá bem, ele não tá feliz ali naquela função. Perfeito, não, tá sendo muito esclarecedor, Rose. A gente vai dar mais uma dica e no terceiro bloco a gente vai falar um pouquinho mais desses perfis e de como que a gente pode trabalhar com eles. Ô Malek, tem um ditado que diz, né, que os custos de uma empresa, eles são igual a unha, né? Tem que estar o tempo inteiro cortando. Tem que estar parando, né? E isso é muito difícil, muitas vezes, quando você tem ali um perfil, né, de se apegar às pessoas e tal, e às vezes você tem que olhar só pros dados mesmo, tem que ser mais analítico, né? E aí a gente tá em ano político, né? Também tem Copa do Mundo. Cada vez mais é essencial estar atento a pequenos detalhes, né? Então, tudo isso faz com que talvez você diminua as vendas, talvez, ou aumente as vendas, dependendo do teu setor. Então, todo esse cenário, né, tem que tá o tempo inteiro mudando. E às vezes aqueles 100, 80, 50 reais que você economiza em um mês tornam-se 700 mil, né? Ou até mais reais aí no ano. Então com a AT Plus você tem aí, dá um up na sua internet e ainda economiza, né? Usando aí a fibra ótica 100% lagiana, e o legal é que você ainda tem pacotes aí de internet empresarial com armazenamento em nuvem, linha telefônica, linha fixa e registro de domínio com o construtor de sites. Então todos esses custos que você tem já com a sua empresa, você deixa tudo com a AT Plus, economiza durante o ano e ainda sai com um bom serviço. Então tá bem bacana esses pacotes novos empresariais. Liga ou chama no WhatsApp 49-3240-0800 e dá um plus aí na sua conexão. É isso aí, essa conta que eu faço, sabia, Vini? Por ano, né? Não é, o cara olha R$30, R$100, mas tipo assim, num ano. Exatamente. Daí você começa a pensar assim, eu tenho que fechar tantos trabalhos pra pagar esse um ano de... Começa a mudar a perspectiva, exatamente, né? Na AT Plus aí eu já tô economizando mais de R$1.400 por ano. Olha só. Então, vamos lá, segue o pulso, a gente vai fazer um rápido break e já volta com o terceiro e último bloco. Estamos de volta, bloco 3. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje falando sobre perfis comportamentais e como você pode trabalhar isso para liderança, para o seu trabalho, para melhorar a performance da sua equipe, para sua vida pessoal também. Conosco hoje aqui a psicóloga Rosimari Marafigo, ela é especialista em avaliação psicológica e atua na área clínica e empresarial. Antes tem dica de investimento, essa questão que a gente está abordando hoje de perfil comportamental
profissional, vale mesmo para tudo na vida, né? No mundo dos investimentos é a mesma coisa. Se eu não me conhecer, não tiver claro os meus objetivos, eu posso acabar investindo, por exemplo, né, em ações e acabar ficando muito preocupado ou nervoso. Da mesma forma, alguém que tem um perfil mais sofisticado pode se sentir frustrado com alguns tipos de investimento, né? Qual que é o seu perfil? A Nipur Finance te ajuda a descobrir, né? Você pode ser, vamos falar de 3 perfis rapidinho hoje. Conservador, né? A pessoa de perfil de investimento conservador, ela gosta de tomar menos risco, né? Ao aplicar o dinheiro, não está disposta a perder dinheiro e busca ganhos no longo prazo. Renda fixa, como CDBs e Tesouro Direto, são opções que costumam atrair os conservadores. Perfil conservador também é o mais recomendado para quem está começando. Perfil moderado já é de investidores que têm um pouquinho mais de conhecimento do mercado financeiro, já aceitam algum tipo de risco aí nos seus aportes, em busca de uma rentabilidade maior, né? Na sua carteira normalmente já tem fundos imobiliários, ações e aí algumas outras opções, né? Onde ele, claro, não abre mão da segurança e acaba mantendo também alguns investimentos em renda fixa. Já o perfil arrojado é aquele que não tem medo de tomar risco. Investidores arrojados normalmente têm muita experiência, já têm um patrimônio acumulado um pouco maior, estão aí dispostos a perder dinheiro em busca de uma grande oportunidade, de uma grande rentabilidade, né? Então, acabam trabalhando mais com renda variável. Quer saber o seu perfil? Chama a Nipur no Instagram, no @NipurFinance ou no WhatsApp 499-99568641 e investe aí numa carteira adequada para o seu perfil de investimento. Vai lá com a Nipur na XP Investimentos, que é sucesso, né? Mas esse perfil de investimento não é o perfil comportamental que a gente está falando, é uma classificação própria para quem está no mundo dos investimentos. Eu acho que cabe, né, até uma pergunta que eu estava refletindo no bloco anterior, conversando com a Rosa, que a gente comentou da DISC, eu já fiz, né, alguns testes também comportamentais, e eu sempre fico pensando, Rose, em qual deles confiar. Você falou desse último, né, que ele tem uma CIS Assessment, né, que tem uma alta efetividade, mas todos esses testes eles avaliam, digamos assim, pela mesma ótica, ou alguns falam mais sobre como eu me comporto, outros mais sobre como eu penso, outros mais sobre como eu reajo a alguns acontecimentos. Como que a gente pode saber para escolher o conjunto de ferramentas de avaliação correto, né? Então, não, cada um vai ter uma lógica de avaliação, né, Vinícius? Então, existem vários no mercado e aí você tem que dar uma olhada, os critérios que eu sugiro você olhar na validade, né, no teste científico que foi feito, né, na validade desse teste, e principalmente no profissional que vai aplicar ele, tá? Então, assim, eu demorei muito tempo para fazer essa formação porque eu pesquisei bastante, eu tinha até uma certa resistência porque eu venho de uma formação, de uma especialização de avaliação psicológica. Então, dentro da psicologia a gente tem uma série de critérios, não é qualquer teste que você, né, confia, digamos assim, não é qualquer teste comportamental, e por isso que esse tem uma diferença, né, porque ele traz testes psicológicos também já validados há mais de 100 anos, né, pelo pessoal aí da parte científica da psicologia, mas principalmente o profissional. Eu acho que tem que confiar muito no profissional, você tem que conversar, você tem que perguntar, né, entender o que esse profissional vai te explicar e tal. Então acho que é mais nessa linha, mas cada um vai ter uma lógica de avaliação. Ali, por exemplo, o Enneagrama é um teste que avalia 9 tipos de perfis, né? Esse que eu tô falando, ele é um conjunto de testes, então ele vai avaliar mais de 80 informações sobre o teu perfil, características de tudo, de todas as áreas, pessoal, profissional, como que ele traz inclusive dicas de como você se comunicar com os outros perfis, que eu acho que é bem interessante isso também. Então tem bastante ferramenta, né? O que não dá é pra ficar, por exemplo, que nem eu vejo muito, porque eu sou de tal signo e eu sou assim, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. O cara olha o horóscopo, então olha aquele teste do Facebook, assim, né? Não, fulano de tal é 40% respeito, 5% comunicativo, e daí isso é um teste de Facebook, o cara acredita naquilo, né? Então, porque provavelmente cuidado, essa pessoa não buscou autoconhecimento de fato, né? Validado, verdade. Às vezes o barato sai caro. E aí uma coisa, rapidinho, uma coisa que o Vini trouxe dos signos ali, né? Eu faço isso porque eu sou assim. Então esse é um ponto importante.
teste, não utilizar o teu resultado do teste como também, desculpa, do tipo né? assim, mas eu sou influente, eu não gosto de planilha, eu não gosto de planejamento financeiro, tá, mas tu é importante. Vai ter que fazer também, né? É importante, eu vou ter que fazer, eu fui atrás, né? Então antes de chegar a dor, a gente vai pelo amor, né? Existem estratégias para você atingir aqueles objetivos. Não é a tua força natural. Tem pessoas que vai ter, por exemplo, conforme, ele adora uma planilha, tudo ele vai fazer em planilha, entende? É natural dele. Só que para ele se comunicar, por exemplo, já vai ser mais desafiador. Então, essas diferenças, mas tudo é possível fazer e não dá para você usar isso como uma desculpa, e sim como autoconhecimento. É você olhar e dizer assim, essas são as minhas características. Preciso desenvolver isso aqui, preciso delegar isso aqui para outra pessoa, preciso entender que o Vini é melhor nisso do que eu. E aceitar, sabe? Colocar isso. Não é questão de certo e errado, melhor ou pior. É questão de característica. Tem gente que acha que o seu perfil é melhor que o do outro, né? Isso não existe, né? Exatamente, não existe. Todos são bonitos, todos são, né? Tem as suas forças e vulnerabilidades. O pessoal acha muito que o dominante, né? Porque o dominante, ele tende a chegar a cargos mais altos pela característica dele de ser muito arrojado, muito... Vai patrolando mesmo. Você falando ali dos perfis de investimento, né? É o que arrisca mais, com certeza, né? Ele é mais impulsivo também. Mas ele tem as sombras dele ali também, né? Então, muitas vezes ele é muito focado no resultado, não olha muitas pessoas, toma decisões de forma impulsiva. Todos eles têm o lado luz, digamos assim, o lado sombra, né? E aí a gente vai se complementando. E aí quando a gente fala de um indivíduo, né? Já é desafiador, né? Pensar nessa complexidade do ser humano, né? Você falou que cada pessoa tem um pouco de cada perfil, né? Ela nunca é só uma coisa, né? Ela é um conjunto de características. E aí quando a gente fala em uma equipe, a gente vê a diversidade que a gente tem de comportamentos e de pessoas. E a pergunta é, como que a gente pode trabalhar essa questão do perfil comportamental em equipe? O primeiro passo é conhecer, né, a tua equipe. Eu acho que poderíamos trazer um pouquinho antes isso até no recrutamento e seleção, tá, Malek? Porque muitos conflitos, muitas coisas que acontecem lá na frente, que a gente vê muito na Fundação Dom Cabral, você vai olhar, foi um recrutamento e seleção mal feito. A pessoa, eu quero te contratar para tal vaga. Você tá precisando de um trabalho, você vai ir ali e vai dizer, não, eu quero comercial. Não, a vaga tá aberta, ganha tanto de salário. A pessoa não se conhece, ela nem sabe direito as características dela. E aí cabe à empresa também, daqui a pouco, colocar uma avaliação dessa. Do tipo, é comercial, eu preciso de um gestor comercial, eu não posso colocar um E, um C. O E é estável, ele gosta de rotina. Como é que esse cara vai ir atrás de novos clientes, por exemplo? E o C, o que é, Rosi? O C é conforme. O C, ele gosta de análise de dados, ele gosta de planilhas, ele gosta de planejamento. Contábil, financeiro, cara bom lá pra ele. Bom, é excelente, entende? Então ele pode crescer muito nisso. Ele pode apoiar dentro da equipe. E aí, o que a gente percebe, né? Muitas vezes, quando você vai com um teste desse, a equipe já está formada, você vai lá, a equipe comercial tem 7 pessoas. Você vai ver, tá perfil completamente errado ali, entendeu? Então são pessoas, não tá dando resultado, por exemplo. Aí o líder é I, mas o restante é tudo E, é tudo C. Cara, essa galera não devia estar aqui. Quando você vai falando esse, você tem que ir lembrando a gente que estável, conforme. Então são pessoas que não gostam de assumir riscos, né? Quando eu falo dominante ou influente, são pessoas mais perfil comercial mesmo. São pessoas que gostam de empreender, que gostam de desafios, né? O estável, por exemplo, ele não gosta, ele gosta de rotina. Mas ele pode ser excelente num cargo de rotina, um programador, alguma coisa assim. Ele pode ser muito bom nessa área. O legal, Rose, quando você fala dos perfis, você cita o exemplo, por exemplo, de uma equipe comercial, né? Onde você tem lá várias pessoas com um perfil mais introvertido, talvez mais analítico, né? Com aquele perfil meio padrão, assim, né? E aí não tá dando resultado. Uma das coisas, pelo menos, que eu acredito muito, é que você tem que manter algumas pessoas com esse perfil lá dentro, mas, claro, né? Trazer talvez mais pessoas com perfil de comunicação, dominante, que vão pra cima realmente, porque também não dá pra você trocar totalmente por pessoas que sejam um padrão mais agressivo, e aí você acaba talvez às vezes tendo problemas, né, justamente pelas características de fazer as coisas sem pensar, de fazer as coisas sem analisar, talvez, assim, né, exatamente. Sim, então, tem que ter esse complemento, mas daí você tem que colocar a pessoa analítica ali planejando, fazendo planejamento de como que essa equipe vai fazer todo o comercial, e olhando os lugares, olhar a logística, tudo isso ele consegue fazer com excelência. Agora, se tu colocar ele para ir falar com o cliente,
Exatamente. Não vai ser bom. Sem um treinamento, sem uma técnica, né? Exatamente. Então, acho que a diversidade também, ela, nos ambientes empresariais, ela faz muito bem. Só que aí, realmente, né? Fica o desafio para a liderança conseguir encaixar todas essas peças do quebra-cabeça para chegar num resultado, né, positivo aí, tanto para as pessoas, mas principalmente também para os números da empresa em resultado mesmo, né? E começa pela clareza, né, Vini? Exatamente. Começa pela consciência de quem tá na tua equipe. Primeiro quem é você e depois quem que tá ali contigo. Você precisa ter consciência. Como é que você vai fazer gestão se você não conhece? Entende? Você tem, para tudo que você vai fazer gestão, o empresário sabe disso. Como que ele vai fazer gestão, DRE, vai olhar os números se ele não conhece o que está acontecendo ali? Pessoas é a mesma coisa, você precisa conhecer o perfil dessas pessoas, né? Rose, você comentou do papel do líder, né? Que ele deveria partir do líder ou da empresa, né? Essa atitude, né? Você falou já na hora de montar a equipe, obviamente, mas na hora de trabalhar com a equipe também. Só que a gente também fica pensando aqui, qual que é o equilíbrio entre essa visão de dever, né, de responsabilidade, porque, bom, se tem um papel do líder, também tem um papel da própria pessoa que é membro daquela equipe. Qual que é o papel do membro da equipe também nesse processo? Aqui a gente traz um termo chamado autorresponsabilidade, né? Então, não necessariamente que tenha que ser o líder que tenha que puxar. Muitas vezes é um membro da equipe que tem esse insight, né? Essa consciência e acaba despertando isso. A gente fala do líder porque ele está numa posição, né, onde ele tem que olhar para isso, onde ele não está muito no operacional e ele consegue ter essa avaliação. Mas aí eu acredito que tem que ter esse equilíbrio, né, entre a autorresponsabilidade. Eu acho que essa transparência na comunicação. Então eu vejo muitos ruídos, né, os líderes muitas vezes, né, você pega um líder dominante aí que não está consciente do próprio perfil, às vezes ele quer moldar as pessoas de acordo com o que ele faz. Então o jeito que eu faço é o jeito certo. É muito comum isso. E aí aquelas pessoas, elas vão criando processo de retaliação, por exemplo. E aí você já vê que a comunicação não está assertiva, né? Então quando você coloca essa análise de perfil, você traz consciência e você melhora muito a comunicação. E você diminui muito os conflitos. Porque aí você conhece, todo mundo se conhece. Sabe? É um negócio assim transparente. E os líderes, eles precisam entender que quando eles colocam as características, não é vulnerabilidade, não é fraqueza. É tipo, cara, é minhas características. Eu vou precisar do apoio de você nisso aqui. Malik, você é melhor nisso aqui do que eu. Cara, reconhece. Você vê como envolve a negociação também, né? Envolve. Porque aí, totalmente. Né, você tem que se comunicar, tem que mostrar para as pessoas, né, que ela também tem um benefício, um ganho daquilo, porque as pessoas não vão fazer as coisas simplesmente porque alguém quer, né? Elas também têm o seu crescimento, os seus objetivos, né? Eu acho que é importante também que as empresas, além de entender o perfil, entendam os objetivos de cada um e tentem ajudar as pessoas também a conquistar isso, né? Eu vejo que hoje existe um apagão de mão de obra, né? Eu acho que é o assunto mais falado no meio empresarial hoje, e eu percebo como poucas empresas têm olhado para perfil comportamental e para esses objetivos reais das pessoas, né? Achando que oferecer um emprego e um salário vai ajudar, é o suficiente. Qual é o objetivo de vida dessa pessoa, né? Tem uma história de uma família ali e realmente assim, por mais que algumas pessoas queiram negar isso, se você não olhar isso com atenção, você vai ter ainda mais escassez de pessoas trabalhando contigo, né? Então, eu acho que esse programa de hoje traz muito essa visão, né, Rose? A gente tá indo pro final do programa e aí tem muita pergunta ainda para te fazer, mas então eu prefiro deixar um espaço para tuas considerações finais, para que você coloque aquilo que não foi falado, que é importante também, né? Aquilo que você julga importante deixar pro nosso ouvinte. Eu agradeço então aí o espaço, né, o convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que a consideração final que eu gostaria de falar, Malik e Vini, é que é possível você crescer entre as diferenças, tá? Então, perfeito. Assim, não precisa ser todo mundo igual, isso nem existe. Então, assim, tem conflito, tem discussão, que bom que tem, porque são ótimas oportunidades de crescimento, de desenvolvimento. Então as pessoas têm que parar de ter medo disso, do desconforto, ou ter medo de discordar dos outros, sabe? É aí que a gente cresce, não é concordando. E aí puxando de novo pro líder, né? Não são pessoas, membros da tua equipe concordando o tempo inteiro contigo que vai fazer você ter um resultado mais assertivo. Não. Abra espaço, dê autonomia. Eu sei que é um desafio, né? A gente comentava isso
isso, né, Vini, ali no intervalo, o desafio da liderança hoje é lidar com pessoas. Por quê? Porque você tem que desenvolver aquela pessoa, você tem que manter a individualidade dela e ao mesmo tempo você tem que caminhar para um objetivo comum. Então isso é desafiador, é um paradoxo, mas abre espaço, escute essas pessoas, porque tem muito conhecimento ali, cada perfil tem um jeito, às vezes aquele problema que você está vendo ali não enxerga uma solução, a tua equipe já tem essa solução e você só não deu espaço para ela falar. Então abra isso, comunique, busque autoconhecimento, busque conhecer os perfis, que eu acho que isso é o caminho, é a chave. Muito legal, Ótimo. Muito bacana as dicas que você deixou, Rose. Obrigado pela tua participação. A gente poderia ficar mais 1 hora tranquilamente falando aqui sobre o tema, Mais e a gente uma espera aula que aqui. você retorne aqui para continuar esse assunto conosco. A gente Com pode certeza. aprofundar um pouco mais. Obrigado mesmo pela tua disponibilidade. Aí fica a dica então para quem está nos ouvindo. Qual que é o Instagram, o contato, Rose? Quem quer fazer uma avaliação de perfil comportamental, por exemplo, em equipe, na sua empresa ou individual, como que pode fazer? Então, quem tiver interesse em conhecer mais esse tema pode me chamar ali pelo WhatsApp mesmo, né? Então, 49-99978-2639. E o meu perfil no Instagram, para quem quiser acompanhar, Rose.Marafigo. Rose.Marafigo. É isso aí, segue a Perfeito. Rose aí, vai aprender um pouco mais sobre o assunto também. Obrigado para você que nos acompanha. Vamos fazer uma ótima semana aí. Vamos pra cima. Segue o pulso, se conheça, vai em busca aí do teu perfil e de melhorar as tuas atitudes, teus comportamentos aí, ter um ótimo desempenho com a tua equipe, conhecer as pessoas. Agradecimento aos apoiadores do programa, Orion Parque Tecnológico, Wind Digital. É isso. Valeu, aí, né, galera. Vini? Obrigado, Rose. Obrigado aos ouvintes da RC7. Vamos fazer uma boa semana. Se conhecer, como o Malik Se falou. no programa que vem for uma reprise ou alguma surpresa aí, pode ser que o Vinícius se tornou viu? papai aí. É vocês verdade. não É verdade. Então, é isso aí. Valeu, galera. gente. Segue o pulso. Na próxima semana tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal do Manhã, com o oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Jornal da Manhã.